Acha que precisa de uma academia cheia de máquinas, um personal trainer e suplementos caros para ficar forte depois dos 50? Pense de novo, muito antes de tudo isso existir, nossos ancestrais já construíam corpos brutos e poderosos, usando nada além do ambiente e da força de vontade, sem máquinas, sem shakes de proteína, apenas força bruta e instinto de sobrevivência. Guerreiros espartanos, gladiadores romanos, invasores vikings, eles não treinavam pela aparência, treinavam pela vida ou morte e usavam um conjunto de movimentos simples e primitivos que ainda funcionam melhor do que a maioria dos treinos modernos. Hoje você vai descobrir 8 exercícios antigos, movimentos que esculpiam músculos, forjavam resistência e construíam força real. E o melhor, ainda funcionam hoje. Talvez até melhor, não pule o número 5. É o mais subestimado e poderoso de todos. Se for tentar apenas um que seja esse exercício, salto sobre caixa, knee box jump. Imagine isto, um caçador antigo correndo por terrenos acidentados, saltando sobre pedras e árvores caídas, perseguindo sua próxima refeição. Para ele, saltar não era um treino, era sobrevivência. Esse é o espírito por trás do salto sobre caixa, um movimento que canaliza potência explosiva através das pernas e do core. Nossos ancestrais não apenas caminhavam, eles se lançavam sobre rios, penhascos e perigos. Como fazer? Fique em frente a uma plataforma estável, um banco resistente, degrau ou caixa de salto. Dobre levemente os joelhos, balance os braços para trás e exploda para cima, aterrissando suavemente com os 2 pés sobre a superfície. Desça com controle e repita. Comece com uma altura que seja desafiadora, mas segura. Faça 3 séries de 8 repetições. Por que os saltos são tão poderosos? Eles ativam fibras musculares de contração rápida, responsáveis por explosões súbitas de força, quadríceps, glúteos, panturrilhas e até o coração e os pulmões trabalham juntos, ao contrário das máquinas que isolam músculos. Este movimento envolve todo o sistema neuromuscular, aprimorando coordenação, reflexos e capacidade atlética. Mas cuidado, não aterrisse com as pernas rígidas. Mantenha os joelhos levemente flexionados para absorver o impacto. Não exagere na altura logo no início. Foque primeiro na forma perfeita, depois aumente a altura gradualmente. Faça isso com regularidade e logo você sentirá, não apenas nos saltos, mas em todos os movimentos que exigem força. Exercício 2. Caminhada do abraço de urso, Bear Hug Walk. Você já viu aqueles homens fortes levantando pedras do tamanho de geladeiras? Impressionante, certo? Mas aqui vai a verdade. Nossos ancestrais faziam esse tipo de coisa todos os dias. Eles não levantavam peso por esporte, eles levantavam para sobreviver. A caminhada do abraço de urso resgata essa força bruta e funcional. Pegue algo pesado e desajeitado, como um saco de areia, um barril de água ou uma bola medicinal grande. Abrace-o firmemente contra o peito. Mantenha a coluna reta, o core firme e comece a caminhar. 30 a 60 segundos. É só isso, mas não se engane. Este é um dos exercícios mais brutais e eficazes para desenvolver força total no corpo. Braços, peito, pernas e especialmente o core vão queimar. O poder deste movimento ele imita como os humanos antigos trabalhavam, carregando pedras para construir abrigos, lenha para acender fogueiras, ou animais selvagens como alimento. Não existia dia de braço ou dia de perna. O corpo inteiro trabalhava junto sempre. E quando você abraça aquele peso no peito, seu corpo entra em modo de sobrevivência. A coluna se estabiliza, o core se ativa.
Ombros e braços resistem à vontade de deixar o peso cair. As pernas lutam para mantê-lo em movimento. Isso constrói algo que as máquinas não podem te dar. Força de abraço. Um poder esmagador e primitivo. Usado no combate, esportes de contato e até na vida cotidiana, como carregar crianças ou mover móveis. Algumas dicas. Nunca arqueie as costas. Mantenha-as neutras e fortes. Comece com um peso que consiga carregar por 30 segundos e evolua a partir daí. Respire fundo. Mantenha-se firme. Continue andando. Faça isso consistentemente e você ganhará um tipo de força funcional que a maioria dos homens perdeu há décadas. Exercício 3. Flexões australianas, Australian Pull-Ups. Subir não era opcional para os humanos primitivos. Eles escalavam árvores para escapar de predadores, caçar, colher alimentos, puxar o próprio peso não era um treino, era uma linha de vida. A flexão australiana resgata essa força esquecida. Você vai precisar de uma barra horizontal ou uma superfície baixa e firme. Deite-se embaixo dela, segure a barra com as duas mãos e mantenha o corpo em linha reta, calcanhares no chão. Agora puxe o peito em direção à barra, junte as escápulas e desça com controle. 3 séries de 8 repetições. Esse é o ponto de partida. A beleza desse exercício está na simplicidade e ainda assim ele desenvolve força real e utilizável nas costas, bíceps e core. E no mundo de hoje, onde passamos o dia empurrando e curvando, esse movimento de puxar é exatamente o que seu corpo precisa. Pense nisso como um reset da postura, uma ponte para as flexões completas, uma reconexão com o instinto de escalar, pendurar, puxar, enterrado profundamente no seu DNA. Mas não tenha pressa, evite que os quadris desçam, seu corpo deve formar uma linha perfeita. Puxe o peito até a barra, não apenas o queixo, e não encurte o movimento. Amplitude total e resultado total. Está difícil demais? Deixe o corpo mais vertical. Fácil demais? Eleve os pés e aumente a dificuldade. Esse é um dos exercícios de tração mais acessíveis e poderosos que você pode fazer. Com o tempo, restaurará uma força que a maioria dos homens não usa desde a infância. Exercício 4. Suspensão morta, dead hangs. Às vezes, as coisas mais simples são as mais poderosas. Imagine um homem se agarrando a um galho de árvore suspenso acima do perigo, segurando, esperando, sobrevivendo. Essa é a energia ancestral por trás da suspensão morta. Sem movimento, sem repetições, apenas você pendurado. Segure uma barra firme, com pegada pronada, na largura dos ombros, tire os pés do chão, relaxe os ombros, ative levemente o core. Agora apenas fique pendurado e respire. Tente por 20, 30 segundos. Parece fácil? Espere até tentar. As suspensões mortas constroem uma força de pegada incrível, rivalizando com a caminhada do fazendeiro. Mas isso é só o começo. Elas descomprimem e sua coluna, aliviando a tensão acumulada por anos de sedentarismo e estresse. Ativam os trapézios dorsais, deltoides posteriores e antebraços, criando um tronco forte e estável, um que literalmente pode te sustentar. Pense nos ninjas pendurados nos telhados, pense nas crianças que balançavam em árvores, antes das telas roubarem seus instintos. Esse movimento reativa a força primal que muitos homens esqueceram. Evite estes erros comuns. Não prenda a respiração. Permaneça calmo, respire profundamente. Não encolha os ombros, mantenha-se relaxado. Porém, consciente, não exagere. Comece com pouco tempo, evolua gradualmente. Já consegue ficar pendurado por 1 minuto? Tente com um braço só ou adicione um leve balanço. Isso não é só sobre
Força é sobre recuperar o controle do seu corpo 1 segundo por vez. Exercício 5. Caminhada do fazendeiro. Farmer's Walk. Imagine um fazendeiro carregando baldes de água por um campo rochoso, um construtor arrastando pedras para levantar um abrigo, um homem que não treina na academia, porque sua vida já é o treino. Essa é a essência da caminhada do fazendeiro. Um movimento brutalmente simples que desenvolve pegada, postura, core, pernas e pulmões. Tudo ao mesmo tempo. Pegue um objeto pesado em cada mão. Halteres, kettlebells, galões de água, até baldes com areia. Fique ereto. Peito aberto, ombros para trás. Core firme. Agora apenas caminhe. Só isso. Mas depois de 30 segundos, suas mãos vão gritar. Seus pulmões vão queimar. Seu corpo inteiro parecerá sitiado. E esse é exatamente o objetivo. Poucos movimentos recrutam tantos músculos ao mesmo tempo. Seus antebraços agarram com força, ombros e trapézios estabilizam, o corre mantém a postura e as pernas te impulsionam passo a passo. É assim que se constrói força de verdade. Bônus é um dos melhores finalizadores metabólicos que existem, queimando calorias mesmo depois e de parar. E sua força de pegada, um dos indicadores mais claros de saúde e longevidade, dispara. Erros comuns a evitar. Não fique corcunda, mantenha os ombros para trás e a coluna ereta. Não dê passos largos demais, caminhe com firmeza e controle. E nunca prenda a respiração. Respire de forma constante, sob pressão. Comece com pesos que consiga carregar por pelo menos 30 segundos. Evolua com o tempo. Isso é força das antigas, força honesta, daquela que você sente nos ossos. Exercício. Sei, burpees. Se existe um exercício que captura o caos da vida antiga é o burpee. Imagine, você é um caçador. Um predador aparece. Você se joga no chão, rola, se levanta e corre. O coração dispara, o sangue corre, cada músculo entra em ação. Isso não é um treino, é sobrevivência. É isso que o burpee treina, é brutal, é rápido e trabalha tudo. Elas comece em pé, agache-se, mãos no chão, jogue as pernas para trás, posição de prancha, flexão de braço, traga os pés de volta. Então salte para cima, braços elevados. Isso é uma repetição. Faça 5, depois 10, depois 20. Os burpees atingem pernas, glúteos, peito, ombros, braços, core e ativam seu sistema cardiovascular como uma corrida. A frequência cardíaca dispara, os músculos queimam e você desenvolve algo além da força. Resiliência. Inventado na década de 1930 para testar recrutas militares, o burpee continua sendo um dos melhores indicadores de condicionamento físico completo. Mas aqui está o segredo: forma antes da velocidade. Não deixe o quadril cair na prancha. Não pule a flexão ou encurte o salto e não tenha pressa. Repetições suaves, respiração controlada. Comece com 3 séries de 5. Descanse 2 minutos entre elas. Depois evolua 10, 15, 20. Os burpees são difíceis, são humildes, mas transformam seu corpo mais rápido do que quase qualquer outro exercício. E no fundo, reconectam você ao instinto que diz: levante-se, continue, fique vivo. Exercício 7. Agachamento com halter, goblet squat, antes das cadeiras, antes do sofá, antes das mesas de escritório, existia o agachamento. Nossos ancestrais descansavam, trabalhavam, cozinhavam e conversavam a partir dessa posição profunda e enraizada. O agachamento não era um movimento de academia, era a vida cotidiana. O agachamento com halter revive essa postura primal e a carrega com poder. Segure um halter ou kettlebell junto ao peito como se fosse um cálice. Fique com os pés na largura dos ombros, dedos levemente voltados para fora. Agora, agache, devagar e controlado.
até que os quadris fiquem abaixo dos joelhos. Mantenha o peito erguido, coluna reta. Depois empurre pelos calcanhares para retornar à posição em pé. Comece com 3 séries de 10 repetições, usando um peso leve a moderado. Esse único movimento trabalha quadríceps, glúteos, posteriores, adutores e core. Tudo isso enquanto ensina o alinhamento correto. A posição com peso na frente naturalmente mantém o tronco ereto, protegendo as costas e melhorando a mobilidade. Mas o valor mais profundo, ele te reconecta à forma como seu corpo foi feito para se mover. É assim que os humanos descansaram e trabalharam por milhares de anos antes que a vida moderna enrijecesse nossas articulações e encurtasse nossas respirações. Erros comuns a evitar. Não levante os calcanhares, mantenha-os firmes no chão. Não deixe os joelhos caírem para dentro. Acompanhe a linha dos dedos dos pés. Não arredonde as costas. Mantenha-se ereto e com o core ativado. Ainda não consegue agachar fundo? Tudo bem. A mobilidade melhora com a prática. Mas quanto mais você agachar assim, mais seus quadris se abrem, sua coluna se alinha e seu corpo retorna ao que um dia conheceu, forte, móvel e enraizado. Exercício 8, Hooking, caminhada com carga. Caminhar com peso, só isso, mas não se deixe enganar pela simplicidade. O Hooking é a base da resistência humana, desde caçadores rastreando presas por milhas, até guerreiros marchando para tomar uma batalha com 40 quilos nas costas. Isso era o cotidiano, e isso formava homens inquebráveis. Para começar, pegue uma mochila resistente, coloque dentro de 10 a 20% do seu peso corporal, livros, garrafas de água, sacos de areia, ajuste-a alta e firme nas costas. Agora caminhe. Pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora. O segredo está na consistência. O Hooking fortalece pernas, costas, core e até seus ossos e tendões. Aquelas partes estruturais profundas que máquinas não alcançam. Queima quase o dobro de calorias de uma caminhada comum, mas a verdadeira recompensa, você se torna um homem que se move pelo mundo com força, propósito e presença. A técnica importa. Mantenha o peso alto nas costas. Não deixe escorregar para baixo. Peito erguido, ombros para trás, abdômen levemente contraído. Caminhe com intenção, nada de arrastar os pés. Erros comuns, começar com peso demais. Comece leve e evolua. Deixar a postura desabar. Corrija isso antes de aumentar a distância. Apenas 30 minutos, 3 vezes por semana. E você vai sentir postura melhor, pernas mais fortes e uma resistência silenciosa que não se pode fingir. Não é chamativo, não é barulhento, mas o Hooking é como a força ancestral era conquistada. Um passo de cada vez. Encerramento. Agora você sabe, você não precisa de máquinas, você não precisa de academia, você nem precisa da ciência moderna para dizer o que seu corpo já lembra, porque a verdade é, sua força nunca foi perdida, ela só estava esperando para ser despertada. Esses 8 exercícios ancestrais, saltos, caminhadas com peso, puxadas, agachamentos, Hooking e mais, não são apenas treinos, são um retorno à forma como o homem foi feito para se mover. E quer você tenha 30, 50 ou 70 anos, se nunca é tarde para recuperar esse poder, não para parecer um gladiador, mas para se mover, viver e se sentir comum. Você não precisa de perfeição, você precisa de consistência, você precisa de propósito. Comece pequeno, mantenha o compromisso e observe seu corpo e sua vida começarem a mudar. Se isso falou com você e você está pronto para trilhar um caminho de força, enraizado na história e não na moda, inscreva-se no canal, deixe um comentário abaixo, diga qual exercício você vai começar e, mais importante,
Honre o homem que você nasceu para ser.